Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, como oferta de amor. Irmãos, tenho uma palavra para repartir com a igreja. Nós estamos nesta nova série de mensagens falando sobre o tema Mesmo Assim. Semana passada nós vimos dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 amigos foram tentados à última instância, mas eles disseram ao tentador, eles disseram assim: fica sabendo que Deus pode me dar o livramento, mas mesmo que o livramento do Senhor não venha, ainda assim, ou mesmo assim, eu permanecerei fiel ao Senhor. Esta palavra então nos ensina, e a palavra que estaremos lendo hoje também, nos ensina sobre estarmos contentes ou satisfeitos com aquilo que o Senhor tem nos dado, e que a nossa alegria nunca esteja baseado nas circunstâncias, mas que a nossa alegria esteja sempre baseada ou pautada no Senhor. Convido a igreja a encontrar Filipenses capítulo 4, leremos dos versos 10 até o verso 23, e faço a leitura na linguagem de hoje. Filipenses 4, de 10 a 23. Na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre, porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de ter cuidado, de cuidar de mim. É que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Peço aos irmãos que me ajudem, vamos fazer essa leitura juntos. A segunda parte do versículo que diz: pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Vamos falar? Pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Peço por gentileza que leiam mais uma vez e entenda que é Deus falando conosco. Pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Amém. Obrigado, irmãos. Aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado, e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome. Olha, é um homem que está falando isso. Quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Por gentileza, vamos fazer essa leitura juntos. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Amém. Mesmo assim, olha só, mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Vocês, filipenses, sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos em que anunciei o Evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Vocês foram os únicos que participaram dos meus lucros e dos meus prejuízos. Em Tessalônica,
mais de uma vez precisei de auxílio e vocês o enviaram. Não é que eu só pense em receber ajuda, pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. Aqui está o meu recibo de tudo que vocês me enviaram e que foi mais do que necessário. Tenho tudo o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que ele aceita e que lhe agrada. Versículo 19. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer, por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Ao Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Versículo 21. Saudações a todo o povo de Deus que pertence a Cristo Jesus. Os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações para vocês. Todo o povo de Deus daqui manda saudações, especialmente os do palácio do imperador. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Essa carta, ela é uma carta extremamente inspiradora. Paulo, o apóstolo, foi o homem que Deus usou para fundar, para estabelecer, para que essa igreja viesse a existir. A primeira igreja na Europa é esta igreja dos Filipenses, que hoje está na Grécia. A primeira igreja que foi aberta ali na Europa foi esta igreja, e foi o próprio apóstolo Paulo que foi usado por Deus para abrir esse trabalho. Alguns anos depois, Paulo agora estava preso, e da prisão ele escreve essa carta para a igreja. E nós temos agora alguns ensinamentos aqui que devem ficar claros para nós. Paulo, ele encontrou o segredo de estar satisfeito em todas as circunstâncias. E nós precisamos encontrar este segredo de estarmos satisfeitos em toda e qualquer circunstância. Do contrário, seremos semelhantes àquelas pessoas que muitas vezes nós as encontramos, algumas vezes com sorriso, outras vezes não nos cumprimentam, e aí nós vemos que a alegria para algumas pessoas, em especial quem não conhece a Cristo ainda, ela é muito volátil, ela é muito sensível. Mas o apóstolo Paulo, ele disse que ele encontrou o segredo de estar satisfeito, independente das circunstâncias que estavam à sua volta. E o que eu quero chamar a atenção antes de nós iniciarmos é que ele aprendeu a estar satisfeito. Quando ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus, quando ele se converteu, ele ainda não sabia estar satisfeito. Paulo passou por muitas tribulações. Muitos irmãos aqui da igreja leem a Bíblia, e leem muito a Bíblia, muito que eu quero dizer, leem de uma maneira intensa, como deve ser. E conhecem a história de Paulo, e sabem quantas situações ele enfrentou. Prisões, varadas, apedrejamentos, naufrágios, calúnias, o abandono das pessoas que estavam próximas a ele. Tudo isso ele enfrentou. E essas situações que Paulo enfrentou
se tornaram para ele como experiência. E depois que ele passou, ele disse: eu aprendi a estar satisfeito. Agora que eu passei, ou que o Senhor permitiu que eu passasse por esta situação, por aquela situação, pela outra situação, eu aprendi a estar satisfeito. Sempre o Senhor está nos ensinando. Todas as situações que o povo de Deus enfrenta, é também uma oportunidade que o Senhor nos dá para aprendermos a estar satisfeitos em toda e qualquer situação. E esse estar satisfeito que nós estamos aprendendo, ele significa estar calmo, estar contido. Essa é a tradução do latim, não é? Estar satisfeito é estar calmo, estar contido diante de todas as situações. Pense que maravilha. Independente das circunstâncias, ou como uma música que de vez em quando cantamos, quando o mundo cai ao meu redor, né? O mundo caindo ao redor, mas eu tenho a segurança dos braços do Senhor que me acolhem. O mundo caindo ao meu redor, e eu tendo paz que vai além da circunstância. As situações à minha volta, ou à nossa volta, podem estar borbulhando aqui e acolá, e você dizer: eu aprendi a estar calmo, contido, satisfeito em todas as circunstâncias. E aqui nesse texto que nós lemos, vamos reconhecer pelo menos 3 segredos, que não é mais segredo, que nunca foi, para quem já leu e já entendeu isso. 3 ações aqui, ou 3 características que, se nós entendermos, nós poderemos estar satisfeitos em todas as circunstâncias. Amém? Satisfeitos com aquilo que temos. Você gostaria de estar satisfeito com aquilo que você tem? Aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Vamos lá. O primeiro entendimento que temos é o versículo de número 10 que nós lemos. Na minha vida, em união com o Senhor, fiquei muito alegre, porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Deus mostrou esse cuidado ao apóstolo Paulo através dos seus irmãos. Então, o primeiro ponto desta mensagem que pode nos levar a estar satisfeito com o que temos é entender que Deus provê. Nos dias em que nós vivemos, não é tão comum encontrarmos pessoas que reconheçam isso. Olha, tudo que tenho, outra canção que de vez em quando também entoamos, tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, o que diz? Vem de ti, Senhor. Como é bom você olhar para uma pessoa, alguém diz assim: olha, aquilo que tenho em minhas mãos foi o Senhor que providenciou. O casamento, a família, onde eu moro, o trabalho, os estudos, foi Deus que proveu. É Deus que providenciou. Isso, meus irmãos, quando nós começamos a reconhecer que Deus é o que provê para as nossas vidas, nos fará a nos manter calmos em todas as circunstâncias. Existem circunstâncias por demais desafiadoras. E nesses momentos, nós podemos lembrar: Deus tudo provê. É Deus que provê aquilo que eu necessito. Abraão, ele disse: Jeová Jiré, o Senhor proverá, no monte do Senhor que proverá. Gênesis capítulo 37, 38, 39, até o capítulo 50, nós vemos uma história linda
de um menino na época chamado José. E esse menino, também sei que a igreja, porque estuda a palavra, conhece e sabe a história. Esse menino era um menino sonhador. Tinha muitos sonhos. E porque ele sonhava, e esse sonho que ele tinha incomodava os seus irmãos, incomodava as pessoas à sua volta, os seus irmãos o venderam como escravo. Com 17 anos de idade, ele foi vendido como escravo. E nós sabemos que ele foi vendido, saiu da sua terra, foi levado para o Egito, e lá ele teve tantas situações, tantas circunstâncias. Após 20 anos que ele estava no Egito, Deus já havia mudado a situação dele. Os irmãos de José e toda a sua família estavam passando necessidade e foram pedir ajuda para ele. E ele disse: Deus me enviou adiante de vós para que se conservasse a vida de todos vocês. Agora recebam da providência, do sustento, do cuidado do Senhor. Deus providenciou o que José precisava, o que a família de José precisava, o que o Egito precisou, o que Israel precisou, Deus providenciou. Quais são as situações, as circunstâncias, as carências que você está enfrentando? Será que Deus mudou? Ele não muda. Ele continua sendo um Deus que provê para os seus filhos. O próprio salmista, ele disse: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo passando necessidade, e nem o filho do justo mendigando o pão. Por quê? Deus provê aos seus filhos, às suas filhas. Deus provê. Deus é um Deus de provisão. É aquele que tem nos sustentado. E foi isso que o apóstolo Paulo falou nessa carta, estando ele na prisão. Mesmo assim, ele disse: Deus provê. Ele estava ensinando a igreja de Filipe. Ele estava dizendo a eles: vocês podem e devem colocar o Senhor em primeiro lugar. Mesmo que isso lhes coloque em situações de risco, ou como era o caso de Paulo, os leve à prisão ou à morte, ainda assim o Senhor providenciará coragem e te sustentará em todo o tempo. Deus provê. Segundo ponto, versos 11, 12 e 13. Eu vou pedir para, se a irmã puder projetar os versos 11, 12 e 13. E a igreja, por gentileza, faça a leitura. Não estou... Amém. Coloquei o nome desse ponto de Deus é infalível. Deus é infalível. O apóstolo Paulo, ele disse: eu sei ser humilhado.
Deixa eu dizer algo que aprendi nessa leitura, que me chamou muita atenção, e eu gostaria de chamar a atenção de todos os irmãos para isso, porque sempre o Senhor tem algo a nos ensinar. O apóstolo Paulo, ele disse: eu sei ser humilhado e sei ser exaltado. Mas o que me chamou a atenção, que o Senhor falou, é que ser humilhado, eu creio que todos, ou na sua grande maioria, sabe ser humilhado, o povo de Deus. E vou tentar explicar por que isso. Porque quando nos sentimos humilhados, é o momento que nós mais oramos, é o momento que nós mais nos voltamos à leitura da palavra. Quando somos ou nos sentimos humilhados, nós até jejuamos. E é o momento que nós temos mais dependência do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele disse: sei ser humilhado. E isso me parece que não é tão novo para nós. Mas o que me chamou a atenção é que ele disse: sei também ser exaltado. E ser exaltado, você sabia que é uma armadilha para muita gente? Muitas pessoas sabem viver na dependência do Senhor enquanto estão sendo humilhados, mas não sabem viver na dependência do Senhor quando são exaltados. É por isso que nós temos em Provérbios, capítulo 1, e o verso de número 32. E peço que, se você sublinha os versículos na Bíblia, sublinhe esse versículo, por gentileza. Provérbios, capítulo 1, e o verso de número 32. Na minha versão da Bíblia diz: os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Ou em outras versões: a falsa impressão de bem-estar é a causa da ruína. Existem pessoas que no momento da exaltação, no momento em que estão sendo exaltados, estão sendo honrados com alguma circunstância, é o momento em que ele mais esquece do Senhor, em que ele mais se afasta do Senhor. E Paulo, usado por Deus, está nos usando, está nos ensinando a que nós aprendamos a ser humilhado e a ser honrado também. Ele disse: eu sei e já estou experimentado. E novamente eu digo, se ele fala em estar experimentado, é porque ele foi provado nessa área. Quem conhece essa passagem bíblica, sabem que o apóstolo Paulo teve um momento em sua vida em que a Bíblia chama de que ele enfrentou um espinho na carne. E esse espinho na carne, muitos teólogos, muitos pastores já disseram: o espinho na carne do apóstolo Paulo era porque ele tinha uma dificuldade visual, isso atrapalhava o ministério. Outros diziam: é porque ele tinha convulsões, porque tem um texto da Bíblia que fala isso era um espinho na carne. O que eu quero chamar a atenção é que ele tinha algo que atrapalhava a sua vida. E a Bíblia diz que ele orou por 3 vezes ao Senhor, dizendo: Senhor, me livra desse espinho na carne. Ele orou a 2ª vez: Senhor, me livra dessa circunstância. Orou pela 3ª vez, dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha vida, me dá uma vitória, me dá uma resposta, me liberta, me livra disso. E a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta, o meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na tua fraqueza. E ele disse: por isso ainda mais me gloriarei nas fraquezas. Por quê? Porque agora eu aprendi, eu sei ser humilhado, mas também sei ser exaltado.
Aqueles que aprendem a estar contentes em todas as circunstâncias, são pessoas que reconhecem que Deus é o que providencia as coisas, que Deus é um Deus infalível. E essa pessoa pode estar contente, ou estar calmo, estar contido em todas as circunstâncias. Há uns 11 anos atrás, mais ou menos, um caminhão de uma empresa aqui de Erval do Oeste perdeu o freio e bateu aqui na porta da igreja, e entrou com tudo ali. E eu estava nessa parte de cima, na galeria, ali era o gabinete na época, conversando com alguém. E aquele estrondo enorme. E eu desci, e olha aquele caminhão, acho que queria se converter, que ele entrou ali, né? E aí estava ali, passou uma pessoa conhecida, e eu sorri e cumprimentei, graça e paz. No outro dia a pessoa disse: como, pastor, que você estava calmo naquele momento? Pude falar para ela, porque a nossa paz, a nossa alegria não pode estar baseado nas circunstâncias. Tem pessoas que quando ficam nervosos, eu preciso fumar, eu preciso beber, eu tenho que descontar em alguém, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas nós precisamos aprender o segredo, que não é mais segredo, que está revelado a nós. Deus, Ele é infalível. E Ele disse: o recurso que eu preciso não está fora de mim, já está em mim, porque com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer circunstância. Para você entender, em outras versões da Bíblia, que é mais conhecido, diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, nós entendemos sempre, tudo posso passar. Você pode passar por essa circunstância que você está passando, porque Cristo te fortalece. Tudo posso suportar, porque Cristo é o que me fortalece, na força que Cristo me dá. Porque o Senhor, Ele é infalível. O homem é falível, o homem é cheio de falhas, Deus não. E Ele disse: eu sou, ou estou experimentado inclusive nisso, sei ser humilhado, mas também sei ser honrado. Que no momento da dificuldade, meu irmão, minha irmã, você permaneça satisfeito com o Senhor, calmo, contido no Senhor. E que quando você for honrado ou honrada, você continue satisfeita no Senhor. Meu querido amigo, pastor Afonso, ali de Curitibanos, ele falou uma frase para mim, e eu transmito agora aos irmãos. Ele disse assim: as coisas nos alegram, mas só Deus nos satisfaz. E quando ele me explicou, eu disse: por quê, pastor? Ele disse: existem pessoas que se alegram com algo que compraram, com uma viagem que fizeram, com uma experiência que passaram. Uma alegria, mas uma alegria momentânea, passageira. Ele disse: as coisas me alegram, só Deus me satisfaz. Por quê? Porque o Senhor, Ele é infalível. Quando olhamos, por exemplo, para uma árvore, eu sei que você sabe disso, a parte mais importante de uma árvore, nós não conseguimos ver. Porque são, o quê? As suas raízes. A parte mais importante do cristão é Cristo em nós. É o Senhor em nossas vidas. Por isso, posso enfrentar todas as circunstâncias naquele que me fortalece, ou na força que o Senhor me dá. Amém, irmãos?
Deus tudo provê, Deus é infalível. E vamos ver a última aqui no versículo 19 e o verso de número 20. Se a irmã puder projetar, eu peço para a igreja também fazer essa leitura, por favor. E o meu... Amém. Amém. Deus não nos prometeu dar aquilo que nós desejamos. Ele nos prometeu dar aquilo que nós precisamos. Aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós desejamos. Deus não muda, é o terceiro ponto. Porque Ele não muda. Já falei para os irmãos o texto de Salmo 37, 25, que diz: eu fui moço, sou velho, nunca vi o justo passando necessidade, nem a sua descendência mendigando pão. Mas Deus não muda. Deus é aquele que sustentou o apóstolo Paulo estando na prisão, e da prisão ele escreve essa carta. Nessa carta ele estava incentivando a igreja de Filipenses, e ele disse: estou muito satisfeito com vocês, porque todas as vezes que eu precisei, vocês me ajudaram. E eu sei que vocês me ajudaram porque Deus tem dado a vocês todo o recurso. É Deus que provê. Deus, Ele é infalível. E Deus, Ele não muda. O mesmo Deus que sustentou a Paulo na prisão é o mesmo Deus que tem te sustentado até aqui. É o mesmo Deus que nos trouxe aqui essa noite. É o Deus quem tem nos sustentado. É Ele quem tem nos deixado em pé. É Ele quem tem nos fortalecido. É na força do Senhor que continuamos. Sempre foi e sempre será. Na força que o Senhor nos dá, podemos então permanecer. Fiquemos, pois, satisfeitos com aquilo que temos. O Senhor falou através de João Batista para uns soldados que apareceram a João Batista e perguntaram: João, o que é que nós devemos fazer? Ele disse: contentem-se com o salário que vocês recebem. Lucas 3, verso 14. Aprendam a estar satisfeitos. Aprendam que o sustento de vocês, ou o nosso sustento, vem do Senhor. É Ele quem tem providenciado tudo o que necessitamos. Assim diz em sua palavra. Talvez possamos dizer, como em Hebreus 13:8, Jesus Cristo ontem e hoje e para sempre será o mesmo. Ele não muda. Mesmo que você não tenha aquilo que você gostaria de ter, eu convido você nesse momento a dizer: mesmo assim, Senhor, estou satisfeito com o que tenho. Mesmo assim, Senhor, estou satisfeito com aquilo que o Senhor tem me dado. Mesmo assim, Senhor, eu permaneço fiel ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que provê. O Senhor, Ele é infalível. E o Senhor, Ele não muda. Se você quiser, diga isso para o Senhor: estou satisfeito, porque o Senhor é tudo que eu preciso. Paulo, ele talvez queria liberdade da prisão, mas ele disse: o que eu mais preciso é do Senhor, e Ele está em mim, e Ele tem me dado força. Talvez hoje você não tenha aquilo que você gostaria, mas você tem aquilo que você precisa,
que é o Senhor na sua vida. Ele que nos sustenta. Peço para você louvar o Senhor com essa canção que diz: mesmo assim. Nesses dias, talvez você esteja passando por alguma situação difícil. Eu convido você a cantar, mesmo assim.